Olá, boa tarde. Iniciando aqui uma transmissão. Só que vai chegando. Vi que a Dani já chegou aí. Kessia, Adriana. Legal. Coach Sandra. Sejam muito bem-vindos. Muito bom. Legal, deixa eu chamar aqui a Dani para o nosso bate-papo hoje sobre coach vocacional. Legal, Dani, já fiz um convite para você. Se você consegue entrar aí. E aí, pessoal, tudo bem? Estão em horário de almoço. Coach Priscila entrou também. Seja bem-vinda, Priscila. Legal. Esperando a Dani entrar aqui. O que mais? Legal, olha a Dani aí. Oi, Dani. Oi! Bom, agora que você entrou, Tudo botou um jóia. pouco na cabeça. Melhor agora. O que é? Eu também estou aqui também cortadinho. Vamos ajustando. Essa tecnologia aqui, vamos deixando tudo certinho, né? Mas até que a transmissão tá boa. A transmissão tá boa, graças a Deus. Tá, tô com o Wi-Fi ligado aqui no tudo, então tá bom. pra dar tudo certo pra nossa Show, o live. pessoal tá entrando aqui. Lucas entrou aqui agora. Kamal Coach entrou. O pessoal tá entrando. Beth entrou. Legal, show de bola, pessoal. Estamos aqui já online com a senhora Daniele Novello. Legal, tô né? aqui. Obrigada pelo Imagina, convite. é um grande prazer. Estou muito feliz, viu? Muito Prazer obrigada. ter você aqui. E Dani, eu não vou te apresentar não, queria que você se apresentasse. Quem que é a Daniele Novello? Um pouquinho de você. Então tá bom, vamos lá. Bom, eu sou Daniele Novello, eu trabalho como coach vocacional há bastante tempo, mas eu vou contar um pouquinho antes, né? Eu sou formada em administração, eu fiz uma escolha bem complicada na época da escolha da faculdade. Na verdade não foi complicado, eu digo que foi aquilo que me apareceu, né? Porque eu queria trabalhar, eu queria o meu dinheiro e eu queria fazer uma escolha em que eu pudesse trabalhar o quanto antes, pagar minha faculdade, porque né, meus pais não iam ter condição de bancar a faculdade toda, né? Eles me ajudavam muito, né? Sou super grata, mas era uma coisa assim que eu teria que a longo prazo eu teria que me virar um pouco mais rápido. E aí eu escolhi peguei qualquer critério lá de escolha. Que é o que a maioria das pessoas fazem nessa idade, nessa fase. Exatamente. Por isso que os pais ficam malucos. Aí acaba. Hoje eu entendo minha mãe. Aí acaba escolhendo. E aí eu escolhi assim, o que eu posso trabalhar? Eu acho que é isso, então eu vou. Só que aí, conforme foi passando o tempo, eu fiquei 16 anos no mundo corporativo, mas assim, não era feliz, não estava contente, já estava desgastada. Trabalhava em qual área, né? Eu trabalhava em vendas. E é uma coisa muito interessante isso, que depois eu vou falar. Mas eu trabalhava em vendas, eu era executiva de vendas e de uma empresa de embalagens. E no começo eu gostei bastante, mas eu fiquei, só nessa empresa eu fiquei 6 anos. Então já no último ano já estava super desgastada porque eu não entendia, mas não estavam batendo com os meus valores na época, né? Então eu acabei ficando assim, eu atendia clientes menores, a empresa às vezes chegava a pedido de clientes maiores e eu tenho um valor muito alto de contribuição. Então eu via que eu estava vendendo, mas eu estava atrapalhando, entre aspas, os clientes que eu acabava vendendo, porque a empresa tinha grandes outros clientes, chegava a pedido, acabava atrasando os clientes, eu ficava assim, desesperada, né? Então, fora a falta de perfil, enfim, um monte de coisa. E aí eu decidi que eu queria engravidar e, né, a princípio eu queria ficar, só que quando eu tive o Gabriel, na gravidez mesmo eu já fiquei assim, gente, precisa valer a pena qualquer momento que eu estiver longe dele. E aí começou a dar aquela crise, não, a vida é só isso, não é possível que a vida é só isso, que é pagar boleto, né? É só pagar boleto e agora meu filho,
saiu, ele vai ficar 12 horas na escola, e começou a bater o desespero de estar longe dele e não fazer, minha vida não tem nenhum propósito além de pagar conta. Foi o que bateu muito forte, assim. E aí e aí eu conversei com amigos, tudo, aí você seria legal, você seria uma boa psicóloga, uma boa coach e tal. Só que eu pensei, bom, eu não quero fazer psicologia porque eu só vou poder trabalhar lá na frente, né? E como o fator segurança financeira para mim é uma coisa importante, eu falei, não dá para eu estudar 5 anos, trabalhar e ainda, né? Se a questão era ficar mais próxima do meu filho, né? Com certeza eu fazer uma faculdade de psicologia, né? Ainda tenho vontade de fazer, mas para agregar conhecimento. Mas aí eu falei, não, precisa ter alguma coisa, precisa ter um sentido maior tudo isso. E aí eu fui buscar o coaching, que eu vi que era algo que eu já fazia, né, de forma intuitiva, mas eu não tinha as ferramentas. E aí eu fui procurar uma escola e fiz a formação básica, né, que é o personal lá, PPC, né. E aí eu fiz na sociedade e conforme eu já comecei a atender na própria empresa onde eu trabalhava, eu já comecei a atender algumas pessoas, pro bono e tal. E eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Só que como eu pedi para sair da empresa, então, e comecei a já trabalhar como coach, não, no começo é bem difícil, mas já comecei a atender e tal. No começo você não atendia a garotada, você não atendia adolescentes, não atendia jovens? Não atendia. Você atendia mais coach? Não atendia. Isso, atendia todas as atendimento de tudo, até aquilo que a gente não tem a menor autoridade, que é emagrecimento, eu atendi. Falei, não, esse negócio não é pra mim, não. E aí as pessoas começaram a me procurar pra carreira, pra fazer transição de carreira como eu tinha feito. Então, aí eu falei, nossa, não que eu estivesse já trabalhando, atuando, mas as pessoas viam que eu estava tão feliz que o pessoal falava, eu quero fazer isso, eu quero fazer alguma coisa que esteja, não ser coaches, né, mas que esteja assim, que eu quero ficar feliz tanto quanto você, inclusive algumas pessoas da própria empresa onde eu trabalhava. E aí comecei a atender pro bono algumas pessoas. O primeiro ano foi bem difícil mesmo, porque, né, a vida acontece e aí é difícil você virar a chave, né, de empregado para empreendedor. Não é que é difícil, você não cai a ficha de que agora você tem um negócio, né? Muitas vezes, principalmente para quem faz uma transição assim de empresa, onde está muito, né, há muito tempo já desgastado, muitas vezes o que importa é só o propósito, né? A felicidade, eu estou ajudando, que bom, E aí, às vezes, as outras coisas acabam pesando, porque você não né? A conta continua chegando, né? O boleto continua chegando. Então, foi isso. E aí eu acabei fazendo realmente a pesquisa para começar a atender pessoas de carreira, porque por mais que a formação básica te dê algumas coisas, eu queria o específico, que foi aí que a gente se encontrou, nossos caminhos se encontraram, né? Que aí eu fiz um Master Coach de carreira para ajudar as pessoas com suas carreiras, que na época era Master Coach, né? Que era o coach de carreira. E aí, dentro disso tudo, aí veio o vocacional, porque eu atendia pessoas vocacional adulto, né? E aí começou a vir adolescentes. Falei, bom, os adolescentes agora estão me procurando. Mas como chegaram né? esses adolescentes? Foi indicação? Então, a princípio foi indicação, porque eu atendi um adulto, e inclusive era meu amigo, então eu atendi um adulto para vocacional, ele falou, Dani, quero ser coach também e tal. E aí, no fim, ele começou a me indicar, falou de um sobrinho, e aí o sobrinho tinha um amigo, e aí eu atendi o primo, tudo mais, e aí começou um coach vocacional para mim.
Então, hoje eu atendo, o que eu costumo dizer é que eu atendo coach vocacional jovem e adulto, que é a transição de carreira, né? Mas a linguagem Sim, é o que eu falo muito, né? As ferramentas que você aprende no coach vocacional, elas servem também para outras ocasiões, para outros desafios, né? Sim. Também dá para você aplicar. Legal. Então você chegou no coach vocacional, você foi procurar a carreira, acabou caindo no Master Coach, depois você acabou sendo indicado para o coach vocacional, né? E aí você começou os teus atendimentos diretos, né? Isso, aí eu comecei a atender, a princípio, não sei se você se lembra, eu atendia na casa, então eu ia nas pessoas, né? Isso foi um diferencial. Eu acho que você foi uma das primeiras alunas que eu vi que estavam fazendo esse movimento, e atender a domicílio, né? Isso, eu ia atender a domicílio, então eu falava assim, bom, isso tem que ser um diferencial, porque, né, antigamente, naquela época ainda não tinha Uber, né? É verdade. Então, naquela época não tinha Uber, hoje tem. Então, ainda assim, alguns pais preferem que eu faça online, mesmo sendo próximo aqui da minha casa, né? Algumas pessoas ainda preferem para atender online para os seus filhos não terem que pegar Uber nem nada, a não ser que seja uma família que realmente já tem alguém de confiança. Mas se não, é assim que eu trabalho. Mas comecei indo nas casas, e aí eu acabava aproveitando, né? Ia num condomínio, aí depois já ficava em alguma outra casa, então acabei fazendo a minha trajetória dessa forma. E hoje você tem a maioria dos seus coaches são adolescentes, jovens? O que eu costumo dizer assim, oscila, né? Oscila bastante, mas acaba sendo muito, que assim, tem as épocas em que a gente tem Enem, né, o último ano, né? Então assim, eu falo que os pais às vezes eles escolhem, né, não é que eles escolhem, eles demoram para tomar uma atitude em relação à escolha profissional do filho. Então eu vejo, às vezes, eu atendo adolescente, mas às vezes eu atendo o cara já de 19 anos, que já fez uma escolha, já fez um ano, não era isso que ele queria, então oscila. No início do ano, mais ou menos em torno de março, abril, mais ou menos, é quando eu começo a atender os desistentes, né, do ano passado, que demoraram para fazer uma nova escolha e tal. Só que aí chega agosto, aí os pais entram em desespero. Aí eu atendo o pessoal deixa tudo para a última hora, né? E transição de carreira eu atendo vamos falar assim, que é meio a meio, né? Então eu acabo atendendo metade, mas assim, hoje, atualmente, eu atendo mais vocacional do que transição de carreira. E você falou que você está atendendo muito online, isso? Online, bastante online. Então eu estou atendendo 2 do Rio de Janeiro, eu estou atendendo mais 2 daqui de São Paulo, 1 do Espírito Santo, e agora eu vou começar a atender no Canadá. Que legal! Então, agora eu vou começar a atender. Então, assim, tem bastante, roda bastante, assim, tem bastante coisa, e agora eu estou também fazendo workshops. Então, eu demorei muito para entrar no grupo, porque eu quero, né, eu sempre fui uma pessoa muito do amo, de entender o que o coach está fazendo, o que ele está ali no individual. Eu gosto de acompanhar os detalhes, né? Mas, às vezes eu vejo que nem todo mundo tem condição de pagar um processo de coaching vocacional inteiro, às vezes os pais não entendem, então agora eu estou fazendo algumas parcerias para começar. Então, eu estou indo em escolas de inglês, estou indo na Tutores, eu estou fazendo algumas parcerias para trazer esses adolescentes. Então, e os próximos começam agora, tem umas na semana que vem, então eu vou montar um outro de sábado. Assim, a minha agenda tá louca, né? Mas eu tô com um monte de coisa. Isso é ótimo. Diz uma coisa. Mas estou com diversos projetos assim. O que é o workshop? Workshop, assim, eu tenho um workshop que são 4 horas, né? Que ele é só o início e ele é com as ferramentas do coaching vocacional. Eu utilizo ele para a parte do autoconhecimento, né?
só autoconhecimento. Eu ensino o planejamento, mas como são só 2 encontros de 2 horas, é só um começo, né? E eu tenho um outro que é com 6 horas, ele é um pouco mais, então a gente já trabalha tanto o autoconhecimento como uma parte de planejamento e a pesquisa fica para um próximo encontro. E eu tenho um outro que são 8 horas, mas... Empreendedora total. Aí ele já é um pouco maior, e aí eles são encontros divididos para poder dar tempo da pesquisa fazer em jogos. São grupos pequenos, então são no máximo 10, tanto por questão de espaço e porque eu não consigo pensar que eu quero, já que eu tô fazendo a transição, né? Já que eu tô indo do individual para o grupo, eu não consigo imaginar que eu vá ter um grupo enorme onde eu não vou conseguir... Mas é o ideal, você vai tentando seu passo a passo, vai aprendendo a lidar com as famílias, todo um processo, né, pedagógico para isso aí. Não dá para uma vez só voltar uma sala com 30, 40 garotos, você não ficar louco, não vai dar conta. E eu sei que eu não consigo abrir mão dessa coisa do e você, eu quero ouvir todo mundo. Então, eu sei que num grupo de 30 eu não consigo ouvir todo mundo e fica também desinteressante para quem não quer falar, né? Então, agora eu estou me dividindo entre atendimento, workshops e tenho feito bastante palestras também. Workshops não são workshops contratados por escola. Você tomou a iniciativa de ir lá e criar um workshop. Não é pela escola, eu faço separado, porque aí eu tenho condição de pegar alunos de escolas diferentes. Ótimo, porque a pessoa sempre fica naquela de, vocacional, eu vou ter que ir de escola, Eu falo, olha, o aluno que está dentro da escola, ele também está fora de escola no horário. Você pode pegar ele de uma outra forma, não precisa só pensar na escola, né? A escola é legal, porque já te entrega de pronto ali vários alunos. Mas você pode fazer esses workshops, você pode fazer palestras gratuitas fora da escola, você pode fazer qualquer estratégia fora da escola para trazer esses alunos. E é legal quando você faz isso, porque esse aluno acaba te levando para dentro da escola, porque o pai dele fala assim, olha, eu vou te levar lá para a escola do meu filho, vou te levar lá para a reunião do meu filho, você vai, se aceita ir lá dar uma palestra, vou falar com a coordenadora da escola. Então, assim, tem toda essa... E não só isso, né? É o que eu falo, às vezes, para alguns coaches que me perguntam em mentoria, essas coisas, mas como é que eu faço, né? Como que eu faço? Eu não tenho dinheiro para fazer, para alugar um lugar. Gente, tá todo mundo querendo fazer parceria hoje em dia. Como é que você está fazendo? Todo mundo quer fazer parceria. Todo mundo quer fazer... Então, assim, de um amigo que conheceu um amigo, que abre um espaço para dar palestra, aí você acaba indo numa palestra, às vezes tem algum adulto e fala, olha, leva lá o projeto, assim. Então tem várias coisinhas rodando por trás disso, mas assim, é se colocar em movimento. Não tem que ser colocar um post, né? Faz o que precisa ser feito. Tem que estar presente, né? Para que as coisas aconteçam. Estar presente, olhar as oportunidades, ver o que dá para ser feito, né? Olhar no network o que você tem, e eu tenho frequentado também network presencial, grupos de network presencial, e tenho visto outras pessoas fazerem isso também, e tá dando muito certo, porque você vai e apresenta seu trabalho, vocês que na vista não é de graça, né? Então é você estar em todos os lugares que você tiver a oportunidade, isso. Então acho que tem muito disso, né? A gente aproveitar o entorno, né? O que a gente tem que estar presente, né? Então aí você já me falou, já ia te perguntar quais são os próximos passos, já que você já está dando vários passos, né? Você adora individual, já está fazendo workshops, no formato de workshops, agora você me falou de palestras também, está gerando essa demanda também. Isso, está gerando a demanda, estou fazendo várias palestras. Então, eu fiz palestras já 2 nessa última semana que passou, já fiz de vocacional, agora estou programando uma palestra para falar sobre LinkedIn. Então, assim, acaba surgindo. E a palestra do LinkedIn veio exatamente por conta disso, porque eu fui falar de vocacional e aí a pessoa falou assim, mas eu tenho adultos aqui também, o que você pode falar? O pessoal está desempregado e tal. Você pode falar alguma coisa? Vou falar sobre LinkedIn. Então, assim, acaba uma coisa puxando a outra. Nesse dia tinha um rapaz que estava lá do
do exército da cidade aqui, onde eu fui dar palestra. Eu queria levar lá pro exército, dá para fazer alguma coisa com eles, porque eles estão perdidos, assim, sensato. Então, assim, as coisas vão, né? Eu tô falando que esse ano eu tô igual aquele filme, o Sim Senhor, né? Dá para fazer, dá para fazer isso, dá. Mas sempre com foco, né? Sempre com foco. Legal que você está indo numa linha, né? Carreira. Carreira, exato, vocacional. Muito legal. Isso é importante, né? Não tá viajando na maionese, como a gente fala, né? Tá atendendo carreira, mas tá atendendo business, tá atendendo life, não, né? Tá com foco, e por isso que as coisas estão acontecendo, porque, né, o foco ele expande, né? Quanto mais foco você põe numa coisa, mais essa coisa se expande. E isso vai atraindo aí oportunidades e vai criando algumas possibilidades, né? Isso que eu falo para as pessoas falam, isso que eu tenho que fazer primeiro para dar certo no coach? Foco, persistência, por exemplo. Exato. Você está quanto tempo já com o coach? Nossa, desde 2014. Desde janeiro de 2014. São 9 anos, então não, 5 anos já. 5 anos. Então, então precisa ter paciência, persistência, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Não existe se prometer isso para vocês. Fujam dessas promessas, não acontece. Tem que trabalhar, né? Ir atrás, correr atrás, estar presente, ter foco. Ter foco. E assim, né? Porque eu vejo muitas formações fazendo isso. Na minha formação foi assim, né? Recupere, mais ou menos assim, não foi exatamente isso, mas você consegue recuperar o investimento que você fez em X meses. Não, né? Eu demorei muito para recuperar esse dinheiro, não é assim. E outra, né? Se você, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um trabalho, eu posso trabalhar nas duas coisas, né? Eu falo sim e não, né? Essa transição, sim e não, né? A partir do momento que você não coloca todo o seu esforço, não coloca, né, realmente esforço e participação naquilo, às vezes realmente assim, você fica com o olho do gato ou no peixe, né? Não dá foco em um, mas também não dá foco no outro. Então fica aquela coisa. Então, realmente, leva um tempo. E o que eu vejo muitas pessoas falam assim, às vezes, né, em mentoria. Mas eu não consigo vender, tá difícil vender. Aí eu falo, mas o que você tá fazendo para poder vender? Então, eu mandei um e-mail, mandei 2 e-mails e a pessoa não me responde e tal. Não é um e-mail, 2 e-mails, não são 3 e-mails que vão fazer toda semana, toda semana, utilizar aquilo, né, se planejar realmente. Esse foi o meu calcanhar de Aquiles, o planejamento, porque realmente foi uma coisa assim, você precisa se planejar, saber que você tem que ligar, fazer follow-up, né, ter aquilo, a roda girando. E mesmo para coaches com muito tempo de carreira. Você tem que ser de vários, né? Você tem que ser coach, sim, mas você tem um negócio na mão. Um negócio você precisa pensar na parte comercial, na parte financeira, né, na parte organizacional, administrativa, não tem jeito, né? Pensar em tudo, né? E até você ter a sua equipe montada, tudo. Hoje eu não tenho ninguém, mas esse é um dos próximos passos, né? Eu tenho pessoas de fora, né, contratadas, mas hoje você terceiriza muita coisa, né? Até pessoa para fazer atendimento. Tem que terceirizar. Os clientes, tem empresas que fazem isso. Hoje você terceiriza muita coisa. E você pode trabalhar de forma remota, até porque todos os seus atendimentos praticamente são online. Isso acontece com a maioria dos nossos alunos, né? Então isso significa você trabalhar de qualquer lugar que tem um sinal de internet ou um celular que nem esse. Você pode fazer uma sessão que a gente está fazendo aqui através de uma live, né? Não tem problema nenhum nisso, né? É possível. E não tem dificuldade nenhuma, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu faço? Né? Aí eu não sei mexer no computador, como é que eu faço? Não sei mexer nisso, a plataforma é difícil e tal. Já fiz sessão por vídeo de WhatsApp, porque a pessoa não tinha condições. Já fiz sessão até por telefone, pela ligação de WhatsApp, que era a única forma como funcionava para a pessoa. E assim, tá tudo bem, desde que você consiga, não tem desculpa, desde que você consiga passar a sua mensagem, a gente
né, a gente tem como dar andamento e tem excelentes resultados com os coaches, independente da forma. E às vezes tem gente que fala, por exemplo, tem adolescente que fala assim, eu não quero ligar a câmera, eu tenho vergonha. Então tudo bem, se eu tô vendo que ele está caminhando e que ele está indo, então tudo bem, né? Não necessariamente precisa, não tem nada que precise, né? Eu acho que sempre o caminho acordado entre os dois é o que vale, né? Eu acho que ele... Agora, tem uma coisa que é muito legal, né? A Dani não é psicóloga de formação, esse é um questionamento que quase faço. Isso você precisa ser psicólogo, você diz, não, para ser coach você precisa fazer um curso. Seja aí um curso focado na área de carreira, profissional, seja aí na área de business, executivo, você precisa fazer um curso, você precisa estudar sempre. Não dá para parar de estudar, você tem que estar sempre estudando. Né? Não dá para fugir disso, né? Isso que é legal, né? Que você acabou rompendo isso, né? Para a gente ajudar as pessoas, não tem necessidade. Lógico que é sempre bom você ter uma formação, seja ela na área de humanas, né? Porque é maior com pessoas, mas não é uma condição de sine qua non, né? Não é algo assim. Você sentiu isso na sua prática como coach, dessa necessidade? É que eu sei que você estuda bastante, você estuda bastante livro, você lê bastante. Eu leio muito e se eu vejo que tem alguma coisa que eu não sei, eu vou atrás. Então, assim, eu não sinto dificuldade nenhuma, porque eu vou atrás, eu pesquiso, né? Mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar do método, né? Do método do vocacional, ele é um método tão estruturadinho, ele é tão passo a passo mastigado, que assim, é a diferença entre um coach e outro, é entender o que é a adolescência, né? E se você, né, tem hábito da leitura, convive com adolescentes, você sabe que hoje ele pode ser que ele esteja super seu amigo, amanhã ele não está tanto, então eu acho que é exatamente, coisas naturais. Né? Exato, a gente não lembra disso, né? Então, assim, eu acho que é muito mais a questão de você estar habituado como é o coach e como é um adolescente, porque as ferramentas do treinamento é muito passo a passo, é muito mastigadinho. Então, eu não senti dificuldade, eu acho que por isso também, né? Óbvio que qualquer coisa, a gente busca uma coisa aqui, uma coisa ali. A única coisa que eu vejo, por exemplo, para os pais, a gente tem que deixar muito claro que algumas coisas a gente não atua, né? Que é até a questão que está acontecendo aí agora, do coaching, né? O pessoal tá falando bastante e tal, mas assim, em certo ponto até eu sei que tem pessoas que não fazem um trabalho sério, assim como qualquer outra, como médicos, advogados, qualquer outra profissão, existe isso, né? Então é assim, a gente entender qual é o nosso papel. O nosso papel é trabalhar na escolha. Se eu, inclusive, percebo que tem alguma coisa além, a minha primeira questão, o primeiro contato com o pai é exatamente isso. Olha, estou percebendo que tem alguma coisa além e eu acredito que seja interessante você investigar isso, né? Então é ter o nosso olhar atento para alguma coisa que foge muito, né? Mas como a gente trabalha a escolha, né? E é um processo que a gente não entra em passado, em relacionamento, óbvio que o processo acaba melhorando, o adolescente acaba de fato... São os ganhos secundários do processo, né? Exatamente. Ele acaba... Então ele acaba melhorando o relacionamento com os pais, às vezes acaba melhorando o desempenho de notas, tudo mais, porque você está trabalhando algumas questões com ele, né? Mas é o que eu te falei, o processo é muito estruturado, então de verdade não sinto... Realmente é bem estruturadinho, você aprende e aplica rapidamente, né? E aí sim, você vai, conforme vai aplicando, vai pegando experiência, vai estudando, crescimento, né? Agora, Dan... No entanto, deixa eu só fazer um parênteses aqui. No entanto, que assim, na mentoria, né, o pessoal da mentoria do IMS, o pessoal não entra para perguntar de ferramenta. Eles
eles entram a maioria das vezes para perguntar de outras coisas, né? Eles entram para perguntar como que eu faço para vender? Só para quem está assistindo aqui e não conhece a Dani hoje, né, depois de toda essa história dela, a Dani hoje é nossa mentora dos alunos, né, dos nossos cursos. A gente tem a nossa mentoria e supervisão quinzenal, então quem vira nosso aluno vai estar sempre com a Dani de 15 dias no papo online. E é muito legal, a sala cada vez está mais cheia, né, Dani? Tem acompanhado, muito legal o grupo. Está lotado. Então a Dani faz mentoria. O que ela está colocando é que na mentoria as pessoas perguntam um pouco sobre ferramentas, sobre o método, porque o método eu dou mastigadinho mesmo, né? Eu tive escola há 35 anos, então sou pedagogo de formação, especialista em didática, metodologia, então eu sempre gostei dessa questão do método. Eu acho que o método é tudo na vida das pessoas, porque a pessoa tem um método, tudo fica mais fácil, né? Então isso acontece. Por isso que eu gosto de falar, a pessoa não pergunta de ferramenta. Agora, Dan, a gente veio fechando aqui, né? Que dica você daria aí para quem está começando? Pessoas que vão assistir depois a reprise, que eu vou deixar a reprise lá no nosso canal do YouTube, quem quiser assistir depois. Espero que no celular grave bonitinho para eu deixar lá, tá? E para quem está começando, quer começar, até porque já a gente vai abrir mais uma nova turma, né, no online. Que dica você dá aí? Eu tenho 3 dicas. A primeira dica é assim, primeiro procure, para quem quer começar e não tem ainda formação, é assim, procure uma escola que não te venda milagres. Acho que esse é o primeiro. Você entrando, né, dentro do coaching, entenda que você tem um negócio. Né? Você tem um negócio, então, né, da mesma maneira que a gente faz com os nossos coaches, que os nossos coaches entendam, né, o que ele vai passar ali pelo dia a dia do coach, é entender que ele tem um negócio, que ele tem algumas atividades que ele vai precisar fazer mesmo que ele não goste, né? E aquilo que ele não saiba, que é uma terceira dica, o que ele não souber e não tiver habilidade, é que ele terceirize isso para não ficar uma coisa que ele vai demandar muito energia. Que a questão aí de marketing, né, vendas, pós-atendimento. Hoje você pode terceirizar, pode contratar outras pessoas, pode fazer parcerias, né? Eu vejo isso acontece, a pessoa entra nesse processo de agora eu vou fazer marketing digital. E ela fica estudando tanto marketing digital que ela esquece do coach. Foi o que aconteceu comigo durante muito tempo. Nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí eu vou dar mais várias vezes, né? E assim, o que eu falo a gente não tem que se espelhar em pessoas que a gente não tem aquele perfil. Senão, às vezes, acaba ficando muito difícil você se espelhar nas pessoas que têm, não é nem o perfil, mas assim, eu vejo, né, dentro da mentoria, o pessoal falando assim, mas é muito difícil fazer vídeo, é muito difícil. Tudo bem, tem que fazer vídeo. Não, mas eu vejo fulano lá com 1.000 e não sei quantas milhões de visualizações, e aí as pessoas comparam. Porque elas ficam comparando o palco dos outros, os nossos bastidores. Elas comparam o palco com o palco de outras pessoas, mas elas não conhecem os bastidores da outra pessoa, né? Não tem que comparar só o palco. E assim, a pessoa precisa ser autêntica, né? Ser autêntico, falar do jeito que quer falar, da forma como quer falar. Às vezes a gente fica com aquela coisa de, eu preciso modelar, né? Com as escolas de coaching, às vezes ensinam, deixa eu modelar fulano porque ele tem resultado, mas, né, às vezes a gente não é um fulano pra gente ter aquele resultado, a gente não quer vender como aquela pessoa vende, e aí muitas vezes o coach se prende, o coach que está começando agora, no que tem que ser feito, porque está todo mundo fazendo, né? Mas às vezes a gente não tem a estrutura que aquele grande player do mercado tem, a gente não tem, né, não tem os mesmos objetivos, é diferente. Eu falo assim, você precisa ser autêntico para vender o seu produto da forma que você quiser. Tem as regras, tem o que é melhor, tem o que é indicado hoje, mas a gente não tem que ficar, não tem que nada. Tem que fazer da sua forma e acreditar naquilo que você está fazendo. Acho que isso é muito bom. Só que tem que fazer. Aí a última dica, prometo. Só que tem que fazer, né? Tem que fazer alguma coisa. Não dá para falar assim, e tentar mais de uma vez, né? Porque assim, mas eu tentei, ninguém me respondeu. Tudo na vida você tem que ficar batendo na tela técnica. É a velha, eu falo que é a velha
experiência da lupa no sol no papel. Se você não ficaria até queimar, não vai queimar. Né? Ele só vai deixar uma manchinha, depois uma manchinha no outro lugar, uma manchinha no outro lugar. Não, você precisa queimar, né? Esse é o ponto. Né? Exato, exatamente. Show de bola. Né? Mas é isso, ficaria dando milhões de dicas aqui. Sua afeição diz tudo, né? Sua alegria de estar fazendo o que você está fazendo, trabalhando nessa área, trabalhando aí com a tua garotada, né? Os adultos, dar essa oportunidade educacional, né? Então é muito legal. Show de bola, Dan. Eu vou te agradecer de coração que você está participando. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, você sabe que aqui, é legal das pessoas que estão querendo entrar nesse, né? A gente faz esse tipo de gravação porque as pessoas que estão querendo entrar nesse universo precisam entender a realidade, né? Precisam saber o que estão comprando, então vão se inscrever no curso, precisam saber o que está comprando, qual é a realidade, né? E às vezes que eu ensino no curso, meus coaches trabalhar com seus coaches, então eu tenho que fazer com as pessoas também, né? Muito bom, muito legal. Exatamente. Legal. Mas é um trabalho muito gratificante, a energia dos jovens é muito boa, né? Então eles estão, assim, estão começando, então, só para finalizar aqui, quando eu pensei no vocacional, foi pelo meu histórico, né? Quando eu escolhi lá atrás, eu não pensei nisso, então quando eu vejo eles novinhos ainda tem tempo de... Tudo bem que ele vai mudar ao longo da carreira dele, depois ele vai mudar algumas vezes. Mas que ele tem o papel dele, isso tudo já é um ganho assim. Exatamente. E com o processo, ele tem condições de, mesmo ele falando, ele tendo que fazer uma transição de carreira depois, ele vai entender, né, quais são os pontos ali que ele tem que prestar atenção. Então, é muito gostoso, é maravilhoso. Eu recomendo. Legal, Vem, quem quiser vir, vem. É isso aí, para vir fazer parte desse nosso time de malucos aí. Você é corintiano, de louco. Não? Não. Você é palmeirense? Não, sou São Paulina. Você é São Paulina, você é das malucas. Então tá. Não é porque eu moro em Curitiba, você é corintiano. Legal. Gente, quero agradecer também a presença de vocês que vieram aqui meio-dia, né? No horário de almoço. Eu tenho certeza que tem gente que está com o prato, com o celular ligado na frente, com o seu peixinho ligado na frente. Certeza. Tá aí antenado na gente, legal. Para quem está assistindo depois também, obrigado aí pela sua presença. E é isso aí. Dani, um beijão, muito obrigado. Obrigada. Sucesso sempre. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo.